Como saber se eu tenho alopecia androgenética? Quais são os sintomas? Essa é uma das perguntas que vocês sempre me pedem para responder e para explicar quais são as características, como eu descobri, como foi o meu diagnóstico, os exames que eu tive que fazer e etc. Então, se o assunto te interessa, vem comigo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram também, @valecadafio, que eu estou deixando aqui na tela. Eu sou a Camila Rolim, essa cachorrinha aqui atrás é minha filha de 4 patas, da Holly. Eu tenho alopecia androgenética, descoberta há aproximadamente 11 anos, mas eu lido com os meus problemas capilares há aproximadamente 15 anos, que foi quando tudo começou. E espero muito conseguir te ajudar a lidar com seus problemas também. Então, bora pro vídeo. Para a gente começar, então, acho importante explicar para vocês o que é alopecia androgenética. A alopecia androgenética a gente costuma abreviar e falar AAG, que é o mesmo que calvície. É a mesma doença que os homens e as mulheres podem ter. A alopecia androgenética, como o seu nome diz, tem a origem da doença através da nossa genética. A gente tem uma maior predisposição para desenvolver essa condição. O que isso significa? Não necessariamente os nossos hormônios e o famoso e tão temido hormônio DHT está de forma elevada no nosso organismo. Ele pode estar em condições normais, igual uma pessoa que não tem essa condição, mas o que muda no nosso caso de quem tem a doença é que a gente é mais sensível a esse hormônio. Então, mesmo ele estando em quantidade iguais em um indivíduo e em outro, esse indivíduo, no caso, uma pessoa como eu, que tem a calvície, vai ter uma predisposição, vai ter uma sensibilidade maior ao hormônio, o que vai causar um grande afinamento no cabelo e uma alteração no ciclo capilar. Quando a gente pensa nos sintomas, existem algumas características muito marcantes da alopecia androgenética. Elas isoladamente não vão te dar o diagnóstico com toda a precisão, por isso que é muito importante você procurar um médico especialista em cabelo, mas elas podem te dar algum indício e inclusive ajudarem o diagnóstico do médico. Então, quais são esses sintomas, essas características mais visíveis? Então, a gente vai perceber uma risca larga, falhas por todo o couro cabeludo. Você vai perceber de uma forma demorada, não vai ser da noite para o dia, mas de repente você vai perceber que você teve uma perda de volume ou que seu cabelo está afinando bastante. Essas são as características principais que a gente consegue visualizar, mas claro que tem exames específicos que vão detectar com maior precisão, que eu vou abordar um pouco mais para frente do vídeo. Essas características que eu citei são mais visíveis nas mulheres. Nos homens vai acontecer também um afinamento, falhas, mas o homem tem um padrão diferente. Enquanto na mulher pode surgir falhas por toda a cabeça, no homem o padrão está mais concentrado na parte de cima da cabeça. E vocês devem estar se perguntando sobre a queda de cabelo, que é o sintoma mais comum, que todo mundo acredita que a calvície seja isso. Não necessariamente vai acontecer a queda de cabelo. No meu caso, aconteceu, acredito que por conta da hipertireoidismo, eu tive uma mudança drástica no ciclo capilar e por eu ter a calvície, isso se intensificou. Então, no meu caso, foi associado a uma grande queda de cabelo, o que inclusive dificultou o diagnóstico. Mas, de uma forma geral, as pessoas não têm a queda de cabelo como sintoma principal e na maioria das vezes a queda nem acontece. O que acontece é, naturalmente, toda pessoa tem uma queda diária de cabelo, que é o processo de renovação natural dos fios, e ela vai ter essa perda normal. Porém, como o cabelo está afinando, cada vez que aquele cabelo cair naturalmente no processo normal de renovação, ele vai nascer de novo, só que mais fino. Até que chega um momento que ele está tão fino que ele não tem mais força para nascer, e aí depois de um tempo que aquele folículo fica sem cabelo, ele vai cicatrizar, ele não vai ter mais cabelo, aquilo vai virar pele, vai ficar fechado, e aí isso é o processo da calvície. No meu caso, tudo começou há bastante tempo, quando eu tive um problema de hipertireoidismo, que para quem não sabe, faz o cabelo cair bastante. Não só isso, mas essa é uma das características que aconteceu comigo. A tireoide é uma glândula, uma das mais importantes, se não a mais importante glândula do nosso corpo, e quando ela está alterada, seja o hipo ou o hipertireoidismo, ela acaba fazendo o nosso cabelo cair bastante. E mesmo depois que minha tireoide normalizou, o meu cabelo não parou mais de cair, isso já tem 15 anos.
e foi durante um longo período de aproximadamente 4 anos que eu comecei a passar em vários médicos dermatologistas para entender o que estava acontecendo com o meu cabelo. E a maioria dos médicos me dizia que meu cabelo estava caindo por conta da tireoide, o que não fazia sentido, já que os exames mostravam que a minha tireoide estava normalizada. E foi uma luta durante todo esse período, até que eu conheci um médico especializado em cabelos, que é um médico tricologista, e foi ele quem me deu o diagnóstico com precisão e fez toda a avaliação e os exames necessários. E aí uma dúvida que vocês sempre fazem, quais são os exames? Na verdade, logo que você chega no consultório do médico, a primeira coisa que ele vai fazer é uma avaliação clínica do seu caso. Então ele vai conversar com você, ele vai entender sua situação, todos os seus problemas, e aí ele vai partir para uma avaliação do seu couro cabeludo. Existe um exame chamado tricoscopia, que eu faço a cada consulta que eu volto na minha médica do cabelo, que nada mais é do que um equipamento que tem uma lupa e uma câmera ampliada que vai olhar o seu couro cabeludo no detalhe. Então, esse exame vai conseguir entender se você tem áreas já que não existem mais folículos, se você tem folículos que não têm fios, se você tem fios muito finos e outros mais grossos. Então, é um exame muito bacana, muito relevante, porque ele vai dar grandes indícios sobre a doença. Ele, de uma forma geral, já ajuda e já consegue, através da avaliação do médico, claro, diagnosticar se você tem alopecia androgenética ou não, na maioria dos casos. Existem casos mais complexos em que outros exames são necessários e aí isso fica a cargo da determinação do médico. Existem médicos que utilizam uma lupa que tem essa mesma finalidade que eu acabei de explicar. Então, para casos mais simples, digamos assim, essa avaliação inicial com esse exame da tricoscopia ou a utilização da lupa já é suficiente para analisar e para chegar num diagnóstico. Para casos mais complexos, como aconteceu comigo, só isso não foi suficiente. Eu tive que partir para uma nova etapa, que foi o exame do tricograma. É um exame onde são coletados alguns fios diretamente do couro cabeludo e esses fios vão para análise. E a partir dessa análise, o médico vai entender quantos fios estão em cada fase do cabelo. Então, a gente tem um ciclo capilar com fases de crescimento, estagnação e queda. E o médico vai entender se esse seu ciclo capilar está alterado e a partir daí, a partir de algumas análises, fica mais fácil e muito mais preciso para ele entender se você tem a alopecia androgenética ou não, ou outras doenças do couro cabeludo. A partir desse exame, no meu caso, eu tive a certeza dada pelo meu médico que eu tenho sim a alopecia androgenética difusa. No geral, são esses os exames. Exames de sangue podem ser solicitados caso você também esteja passando por uma queda de cabelo. E aí, nesse caso, ele vai pedir para entender se tem alguma deficiência nutricional, se tem alguma alteração hormonal que possa estar causando a queda. Mas quando a gente fala da alopecia androgenética, a calvície, basicamente são esses exames que eu falei. E no caso do DHT, no caso a testosterona, que é transformada pelo nosso organismo em DHT, não necessariamente isso vai dar alterado em nenhum exame, por isso que não é um exame necessário e importante quando se trata de alopecia androgenética, embora exista essa confusão. A partir daí, fica muito mais fácil o médico entender o seu estágio da calvície, o que você precisa e como ele pode iniciar esse tratamento. O que é importante vocês saberem sobre o tratamento? Basicamente, ele vai levar em consideração duas coisas. Ele vai ter, geralmente, um vasodilatador, o mais comum é o minoxidil, e também algum medicamento com a função antiandrogênica, que vai impedir, vai tentar bloquear ou minimizar os efeitos de hormônios masculinos no organismo. Esses hormônios masculinos que causam a acne, o afinamento e a calvície em si. Por isso que é interessante em alguns casos ter essa associação. Porque em alguns casos, dependendo do seu estágio da alopecia androgenética, talvez só a primeira opção, só o vasodilatador, já te ajude a recuperar, a engrossar o cabelo com o tempo e etc. Mas, na maioria dos casos, e principalmente para casos mais avançados, a combinação dos dois fatores é bem importante. Um outro ponto que é bem importante também é o acompanhamento médico. A calvície é uma doença que vai progredindo com o tempo. Se o tratamento está funcionando, ela tende a estagnar. Não é uma certeza, mas existem boas chances para que ela consiga realmente parar com esse processo de afinamento e etc.
pelo menos fazendo com que você mantenha o cabelo que você tem hoje, o que já é um grande resultado. Claro que a gente sempre quer mais, quer melhoras, e em alguns casos isso é possível sim. Inclusive, eu percebi isso no meu caso. Mas o que é bacana? Vocês têm que ter em mente que ir no médico e acompanhar é muito importante. Como você vai saber a frequência certa? Siga o que seu médico está te falando. Se ele pede para te ver uma vez por ano, 2 ou 3, siga isso, porque a calvície ela vai avançando se o tratamento não funciona. Então, como o médico vai descobrir e vai alterar a rota do seu tratamento caso precise? Você tem que estar lá, ele vai fazer a tricoscopia, ampliando o seu couro cabeludo, entendendo se precisa ser feito algo e vai fazendo as mudanças necessárias. E isso é bem importante, porque se a gente começa o tratamento e segue ele por ano sem acompanhar, pode ser que ele não está fazendo efeito nenhum e a gente está gastando tempo, dinheiro e expectativa, não é legal. Por isso que eu friso e repito, o tratamento é muito importante, mas o acompanhamento médico também. E aí, trazendo o meu exemplo para vocês. No meu caso, eu mudei de tratamento várias vezes. Eu comecei usando uma loção, parei, comecei a usar o minoxidil, depois comecei a usar um medicamento antiandrogênico que eu tive que parar pelos efeitos colaterais, que foi a finasterida. Tentei já espironolactone e não deu certo. Nesse momento vou tentar outros medicamentos porque eu sinto que meu cabelo está afinando só com minoxidil. Enfim, isso pode até virar assunto de outro vídeo, eu posso explicar melhor sobre o meu tratamento. Mas o que eu quero dizer é que eu já passei por várias alterações. E isso só foi possível porque eu segui em acompanhamento médico, para o médico entender se meu tratamento está melhorando, evoluindo ou piorando. E aí, no caso de estar piorando, ele precisa fazer mudanças para o nosso cabelo não continuar afinando, senão a gente vai ficar cada vez com menos cabelo e com mais falhas. E por último, vocês sempre perguntam sobre qual especialidade deveria fazer esse diagnóstico. Existe uma especialidade médica chamada tricologista. Ele é um dermatologista especializado em cabelos. Quer dizer que o dermatologista não possa te ajudar? Claro que um dermatologista também tem um grande embasamento para isso. Mas se você tiver a oportunidade, se onde você mora, existir um médico tricologista, e se você tiver acesso a ele, é muito mais interessante você passar com um médico tricologista ou algum dermatologista que não necessariamente leve esse título, mas ele é especialista pelos estudos, pelos cursos, pela prática e experiência dele. Então é bem importante, quanto mais especializado ele for, melhor, porque o cabelo é um universo à parte, tem várias complexidades, e eu falando por experiência própria, como eu já comentei aqui antes no vídeo, que eu fiquei 4 anos procurando, passando com dermatologistas que não tinham essa especialização, e foi só quando eu encontrei um especialista que ele descobriu e me diagnosticou. Então no meu caso isso fez toda a diferença, por isso que eu dou essa dica para vocês também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida é só deixar para mim aqui nos comentários, combinado? Um beijo e te espero no próximo vídeo.